E hoje eu recebo aqui o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Olá, senador, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Isabela. Olá a todos aí nos estúdios. Espero que possamos bater um bom papo aqui e esclarecer a população sobre quaisquer assuntos, porque nós temos um grande e difícil trabalho pela frente. Senador, começando por um assunto que está quente no noticiário, o que o senhor achou do texto do PL da dosimetria que foi aprovado na Câmara na madrugada dessa quarta-feira? Olha, é um texto horroroso, é um texto que confirma que hoje o Legislativo continua sendo tutelado por outro poder, é uma vergonha, uma humilhação, mas eu quero aqui dar os parabéns a todos os deputados que aprovaram este texto, porque é o que foi possível, era o que dava para fazer. Ali a composição, a maioria é que tem que falar, mas o debate foi proibido. Para que fosse pautado este projeto, a condição foi exatamente não mexer no texto, senão ele sequer seria pautado. E aí eu quero aqui também externalizar que foi, sim, mais uma demonstração do tamanho de Jair Messias Bolsonaro, porque é um texto que neste momento não muda absolutamente nada para ele, uma pessoa inocente que foi justiçada pelos seus próprios inimigos numa turma no Supremo Tribunal Federal, e ele falou com todas as letras que se é para pessoas como a Débora do Batom poderem voltar para suas casas, poderem ver seus filhos, ainda que não seja com a liberdade plena, ele topava pagar o preço de que esse texto fosse aprovado desta forma, e é o que nós estamos fazendo mais uma vez para que fique público o tamanho do coração e o tamanho de sentimento de patriotismo e de humildade de Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo talvez não tenham a dimensão da grandeza desse gesto dele. Ele está lá preso numa sala de 12 metros quadrados, trancado na chave o dia inteiro, com 2 horas de banho de sol para ir num cercadinho ali de 3x4 para dar uma caminhada, que não dá nem para fazer um exercício, com o ar-condicionado central do prédio da Polícia Federal zunindo no ouvido dele de 7 da manhã às 7 da noite, e ainda assim ele está pensando nos outros, está pensando naquelas pessoas que nós sabemos que são inocentes, e, portanto, ele deu esse comando para a gente. Foi o que a bancada do PL, a bancada de deputados aliados de oposição ao governo Lula fizeram no plenário de ontem, na Câmara. Então estão todos de parabéns, foram guerreiros, e obviamente a nossa luta não para por aí, vai para o Senado ainda, mas eu acho que as condições vão acabar sendo as mesmas, mas vamos dar esse primeiro passo, botar pessoas inocentes como a Débora do Batom para voltarem a ter um convívio com suas famílias, tentarem buscar algum nível de normalidade em suas vidas, e o Bolsonaro pediu que nesse momento ele próprio ficasse em segundo plano, mais uma vez ele dando o exemplo. Senador, pelo que eu entendi, esse texto, então, não contempla totalmente o que vocês pretendiam, né, que o clã Bolsonaro queria, mas foi uma sessão, de certa forma, que foi feita pelo ex-presidente, né? O senhor, como que foi a articulação, como foram as conversas do Centrão para que essa votação acontecesse? O senhor ou algum representante da família Bolsonaro participou dessas conversas? Não, dessas últimas não, mas a bancada, os nossos líderes já sabiam qual era a orientação vinda do próprio presidente Bolsonaro, e sim, deram mais uma demonstração de fidelidade a acreditar na palavra dele, na estratégia dele. Só que, mais uma vez, é a constatação de que não existe mais independência entre os poderes, porque, mais uma vez, o debate foi proibido no plenário da Câmara. O que a gente sempre pediu? A gente sempre pediu que fosse pautado o projeto, e aí a redação, que seria a vencedora depois de todo o processo legislativo, caberia à maioria dos deputados decidir, como entendo que caberia à maioria dos senadores decidirem na sequência o que deve acontecer na semana que vem, talvez a votação desse texto, se é que não vai haver ali uma celeridade para que passe rapidamente pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, na sequência, vá para o plenário. Mas, assim, eu nunca vi, em 22 anos de parlamentar, um parlamentar ser proibido de fazer uma emenda a um projeto, um parlamentar ser proibido de fazer um destaque, o parlamentar ser proibido
de defender o seu ponto de vista com as suas convicções da tribuna do plenário da Câmara. Então, essa é a realidade que nós estamos enfrentando hoje. Por isso que a minha candidatura à presidência da República não tem a ver só com isso. Óbvio que tem a ver também com isso, mas tem a ver com a liberdade do parlamento, com a liberdade das instituições, com a liberdade da população brasileira poder ir e vir sem medo de tomar uma revolvada na testa, uma mulher poder andar na rua com a sua bolsa sem medo de ser assaltada, né? Um ciclista poder andar com o seu celular ou com o seu capacete sem medo de perder a vida porque um marginal simplesmente não foi com a sua cara ou ele teve vontade de te matar. Essas liberdades que a gente precisa defender nessa eleição é o que eu vou fazer. Mas aí, com relação à anistia, que como o debate foi interditado, era o que dava para fazer nesse momento, lutamos com todas as nossas forças, só que nessa pauta o sistema venceu e a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa olhar para frente e contar com um novo parlamento, com um novo presidente da República, para que essa pauta de justiça seja restabelecida no nosso país. O senhor acha que o movimento que foi feito para aprovar esse PL da dosimetria na Câmara, com o aval do Centrão, está relacionado com alguma movimentação para fazer o senhor desistir da sua pré-candidatura? Não, de jeito nenhum. Ali não tem absolutamente nada uma coisa a ver com a outra. Nós já vínhamos há meses pedindo que fosse pautado esse projeto, então ele foi pautado dessa forma, né? O Bolsonaro está sequestrado, mandaram uma pontinha do dedo na caixinha, mandaram a ponta da orelha na sequência, e o preço do resgate está sendo esse, mesmo assim ele não vai ser solto do cativeiro, né? Então, olha a que nível chegamos na política brasileira. Mas não tem absolutamente nada a ver com a minha candidatura. A minha candidatura não tava relacionada à anistia nem nada. O que eu sempre falei foi o seguinte, e isso já ficou bem claro para todo mundo, espero eu, que a única condição de o Flávio Bolsonaro não ser o candidato a presidente era se o candidato fosse Jair Messias Bolsonaro. Então, já que o sistema está impondo que não pode ser o meu pai, serei eu o candidato e não tem nenhuma possibilidade de eu voltar atrás. O nome está colocado e vamos aqui começar a debater mais ideias. Vamos mudar a pauta apenas de anistia, sem esquecer disso, porque obviamente que isso é uma coisa que vai ficar viva enquanto não for resolvido, enquanto não for restabelecida a democracia plena no nosso país, só que uma candidatura à presidência da República é muito, muito mais do que isso, e é o que eu pretendo demonstrar a partir de agora. Eu quero falar dos problemas do Brasil e qual o caminho que nós vamos propor para os brasileiros, que é completamente diferente desse caminho das trevas que o Lula está levando o nosso país. Senador, o senhor chegou a mencionar isso na resposta anterior, mas então o seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, deu o aval para esse PL da dosimetria que foi aprovado na Câmara? Ele concordou em ceder? Sim, ele concordou mais uma vez, botando ele próprio em segundo lugar, botando em primeiro lugar as pessoas como a Débora do Batom, que todos nós sabemos que foi condenada injustamente a uma pena altíssima. Então, o raciocínio dele foi muito simples. Bom, se as pessoas que estavam aí nas ruas lutando por suas convicções, que todos nós sabemos que nunca esperávamos que fosse haver qualquer tipo de golpe de Estado em função do que aconteceu no 8 de janeiro, porque é um crime impossível, né? É muita infantilidade as pessoas acharem que o que aconteceu no 8 de janeiro, a consequência seria a Débora do Batom sentar na cadeira de presidente da República, começar a dar ordem e todo mundo obedecer, né? Ou então uma irmã, uma senhorinha sentar na cadeira de presidente do Congresso Nacional, começar a dar ordens dali, todo mundo obedecer. Isso não ia acontecer de jeito nenhum, como não aconteceu. Então, a gente tem que entender o momento que o Brasil está passando, fazer essas escolhas difíceis, e o presidente Bolsonaro fez a escolha dele de, mais uma vez, se sacrificar por aquelas pessoas que ele sabe que são inocentes. Da sua campanha do ano que vem, enfim, nessa tua própria trajetória política, o senhor pretende continuar batalhando por essa anistia ampla, absoluta e restrita? E isso é uma condição para dialogar com partidos que venham a apoiar o senhor ano que vem? Olha só, essa é uma pauta que, obviamente, nós vamos continuar defendendo. Como eu disse, não está resolvida e precisa ser resolvida.
Mas eu não estou condicionando nenhum apoio a isso, não. Na verdade, o que eu estou pensando com muita tranquilidade é que vai ter Bolsonaro nas urnas em 2026, gostem ou não gostem, e vamos deixar o povo decidir qual é o caminho que o Brasil vai passar a seguir a partir de 2027. Então é isso que eu vou debater a partir de agora, e quem quiser estar unido às nossas pautas vai ser muito bem-vindo, num primeiro momento ou no segundo momento, se preferirem, mas o fato é que eu sei qual é o caminho que o Brasil vai escolher. O Brasil vai escolher o caminho da prosperidade e não o caminho das trevas e da tragédia anunciada, que é o governo do PT, porque o Lula é um produto vencido, é um produto que ninguém acredita mais, e nós temos como caminhar aqui com pautas importantes que vão ser muito bem comunicadas a toda a população, com muita transparência e com muita coragem, por exemplo, na pauta da segurança pública, que a nossa pauta vai ser arregaçar os bandidos perigosos nesse país, com mudança na legislação, com construção de presídios, e para que todos entendam no país que quem tem a legitimidade para governar é aquele governo eleito, não o governo paralelo do crime organizado, como acontece hoje. Então, vamos com muita tranquilidade lutar para libertar essas milhões de pessoas que hoje estão ali aprisionadas, vivendo sob o domínio desse poder paralelo criminoso, que tomou conta de bairros, que são milícias, que são narcotraficantes, que são narcoterroristas, que usam armas de guerra, atentam contra a polícia, tentam impor as suas leis. Então, eu quero falar para você, pai, que mora num local como esse e tem preocupação da sua filha ser escolhida por um traficante de drogas desse, para ser a mulher dele, contra a vontade dela, contra a sua vontade, com uma arma, um fuzil apontado para sua cabeça, eu vou te libertar. Eu quero falar para você que tem uma barraquinha de cachorro-quente aí numa favela no Rio de Janeiro, que você não vai mais precisar pagar 20, 30 reais por semana para um miliciano, para você poder trabalhar com dignidade. Então, eu vou lutar com todas as minhas forças para libertar todos vocês, e é essa pauta que o Brasil vai ter que escolher. Por exemplo, na segurança pública. Se quer caminhar conosco, que vamos tratar a marginal como marginal e pensar nos direitos humanos das pessoas honestas e trabalhadoras, ou se o Brasil vai querer continuar caminhando com um presidente que acha que os traficantes são vítimas dos usuários, um presidente que acha que é tudo bem um ladrão roubar um telefone celular para tomar uma cervejinha, palavras dele, do próprio Lula. Um caminho que vai ser muito fácil de escolher, por exemplo, na segurança pública, e vamos falar das outras pautas aqui para mostrar para vocês quais são os caminhos que nós vamos propor e qual o caminho que está posto aí pelo atual governo. Senador, eu vou fazer perguntas mais adiante também sobre esse assunto das suas pautas, das suas bandeiras para 26, mas ainda dentro desse tema da articulação política, o senhor pretende manter a sua candidatura ainda que o Centrão não te dê um apoio ostensivo ou muito claro? Isabela, deixa eu ser mais claro se eu ainda não fui. Eu não vou retirar minha candidatura. Eu sou pré-candidato à presidência da República. Os partidos do centro que quiserem caminhar conosco vão ser muito, muito bem-vindos. E quanto antes chegarem, mais eles vão poder participar da construção desse caminho da prosperidade que a gente vai propor ao Brasil. E se eles entenderem que eu não sou o melhor caminho, não sou o melhor candidato, tudo bem, é um direito deles. Agora, eu tenho um partido político, eu sou do PL. Aqui no PL está garantida a minha legenda, eu sou candidato, o presidente Valdemar está aqui me dando todo o suporte e já entendeu que vai ser uma estrutura profissional, que nós vamos trabalhar com muita força, com muita dedicação. Eu estou aqui cheio de vontade, porque, mais uma vez, eu sinto no coração que é um projeto de Deus, não para a minha vida, não é um projeto de vaidade, não é um projeto meu, é um projeto para o país, que eu me sinto muito preparado e convicto de que eu tenho condições de oferecer esse caminho da prosperidade para a população brasileira, para que ela possa escolher se é o caminho que o Flávio Bolsonaro vai propor ou se é o caminho que algum outro candidato de centro-direita, que porventura também que consiga viabilizar a sua candidatura, vai propor. Então, a minha candidatura não é que ela é viável, ela é muito viável, ela está colocada e ela é irreversível. E, senador, como o senhor tem visto especificamente essa postura de uma certa desconfiança de alguns líderes, como Rueda, do União Brasil, Ciro Nogueira, do PP, ou mesmo o silêncio de alguns caciques do Centrão, como Kassab, Marcos Pereira, o senhor acredita que essas figuras, até 2026, podem mudar de ideia e fazer campanha ao lado do senhor? Olha, eu vou trabalhar para isso, conheço todos, me dou muito bem com todos eles.
Eles sabem do meu perfil conciliador, do meu perfil centrado, que eu sou uma pessoa política, que conheço bem, muito bem o jogo do poder aqui, ainda mais depois desses 4 anos que nós tivemos junto com o presidente Jair Bolsonaro, tocando esse país, portanto, a pessoa que já conhece muito bem o que deu certo, o que deu errado, o que, é que dá para trabalhar, o que dá para melhorar. E quanto antes eles quiserem caminhar conosco, eu acho que mais eles vão poder participar dessa estruturação do caminho que nós vamos propor ao nosso país. Então, tudo no seu tempo. Eu acho que nós vamos ter, né, ali no final de março, começo de abril, mais uma janela importante para definições dos partidos. Os partidos têm que fazer os cálculos de como é que ficam os palanques regionais nos estados antes de tomar uma decisão se virão conosco ou não virão. Enfim, para mim, eu tenho muito claro que em algum momento todos vão perceber que o único que tem condições de derrubar o Lula, de tirar o Lula, de vencer essa eleição do Lula, é Flávio Bolsonaro. O senhor esteve reunido na segunda noite com alguns caciques e depois, na terça-feira, houve uma segunda reunião, da qual participaram apenas Ciro Nogueira, Marcos Pereira e Rueda. O senhor acha que pode existir algum tipo de costura por fora, algo que possa minar ou talvez prejudicar a sua pré-candidatura? Não, zero. Sempre fui, sempre serei muito transparente com todos eles, mais uma vez, me dou muito bem com todos eles. Eu comecei a minha vida política no PTB à época, né? Que era o nosso presidente, era o Francisco Dornelles. Hoje quem toca o partido é o Ciro Nogueira. Eu já fui do Republicanos, inclusive, então fui ali presidido pelo professor Marcos Pereira. Me dou muito bem com todos no União Brasil. O Rueda, ele era um dos diretores partidários do PSL, que foi o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, né? Foi o Rueda que abriu as portas para a gente desse partido. Então, todos me conhecem muito bem, têm a confiança em mim, e a conta que eles vão fazer, que eu tenho certeza que, com o passar do tempo, eles vão chegar à mesma conclusão que eu, é que a minha candidatura é que vai sair vitoriosa, porque nós vamos mostrar o melhor caminho, o melhor projeto para o Brasil, porque ninguém aguenta mais 4 anos de PT. Todos sabem que o PT é uma tragédia anunciada. Todas as lideranças partidárias que não são de esquerda sabem disso, têm a consciência disso, e cabe a mim mostrar para todos eles, provar a todos eles que eu tenho condições plenas de vencer essa eleição. Eu nunca fiz até agora nenhum movimento nacional, não rodei o Brasil, nunca fiz nenhum esforço nem junto à mídia, nem pelas redes sociais, para manifestar a minha vontade de ser candidato a presidente da República. Então, o jogo começa de agora para mim. É agora que as pessoas vão começar a conhecer ainda mais esse Flávio Bolsonaro centrado, que tem as mesmas convicções do Jair Bolsonaro. Então, isso é uma coisa que é inerente a mim, está no meu sangue, né? Então, como eu tenho sangue Bolsonaro, as pessoas já conseguem fazer um juízo de valor do quais são as pautas que eu defendo. E, mais uma vez, aí a forma como a gente vai fazer isso e comunicar, todos vão conhecendo com o passar do tempo, e eu tenho certeza que eles vão se convencer muito, muito rapidamente da importância de nos ajudar a resgatar o Brasil das mãos do PT. Senador, além do sangue Bolsonaro, o que mais tem na sua pré-candidatura que te leva a afirmar que ela é a mais competitiva e a mais viável para 2026? Eu acho que a verdade, né? Qual vai ser o meu projeto? Fazer o contrário do que o Lula está fazendo. O Lula faz hoje o quê? Ele cria impostos dia sim, dia também, aumenta a carga tributária, só pensa em arregaçar o bolso do contribuinte. E o meu projeto vai ser dar continuidade ao que vinha fazendo o presidente Bolsonaro junto com Paulo Guedes. Uma obsessão por reduzir impostos, por zerar impostos, reequilibrar as contas públicas, trazer a segurança jurídica, que vai permitir com que haja uma enxurrada de investimentos de empreendedores brasileiros e internacionais, com isso geração de empregos de uma forma gigantesca, e fazer com que as pessoas ganhem a sua liberdade, a sua autonomia, sem precisar de político nenhum na vida, para poder ter o que comer, ter o que comprar para levar para sua mesa, para dentro da sua casa, comprar o pão de cada dia, poder alimentar a sua família, poder fazer uma viagem com ela, poder comprar um presente mais legal para sua filhinha que está fazendo aniversário. E quem recebe o Bolsa Família hoje tem dificuldade de fazer isso. Eu quero levar essa prosperidade, eu quero levar essa esperança a todos eles, porque eu vou proteger todos vocês, vou ajudar aqueles que precisam, que não têm condições de trabalhar. O presidente Bolsonaro já deu o exemplo. No Bolsa Família, as pessoas recebiam em média R$ 190,
Tinha gente que recebia R$ 50 por mês. E o Bolsonaro fez o quê? Passou a botar um piso. É no mínimo R$ 600. Então, olha a transformação social. Foi o maior projeto social da história do Brasil, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Não foi ele que criou o Bolsa Família, mas foi ele que transformou o Bolsa Família nessa grande ferramenta de justiça social. E nós tínhamos ali uma porta de saída para o Bolsa Família que o Lula acabou. O que o Bolsonaro fez? Olha, você além dos R$ 600, se você conseguir arrumar um emprego, você vai ficar mais 2 anos ganhando Bolsa Família, mais do que você ganha com seu emprego, e ainda te dou um bônus de R$ 200. Então, havia um incentivo para que as pessoas buscassem um emprego. O que acontece hoje? O Lula faz o contrário. Ele corta essa rampa de saída para que as pessoas pudessem prosperar em suas vidas e está tornando pessoas cada vez mais dependentes do próprio governo. Ele só pensa em voto. Ele só pensa em escravizar essas pessoas. Ele tira a carteira de trabalho dessas pessoas para dar um cartão de Bolsa Família. Então é isso que essa mentalidade que a gente vai mudar com esse caminho que nós vamos propor para que o Brasil saia das trevas para a qual o PT está nos levando. Senador, o senhor dos 3 filhos do ex-presidente, né, até por ser o mais velho, está há mais tempo na política, já está aí mais tempo nesse jogo. O senhor, na sua leitura de conjuntura para 2026, o senhor acha que a direita corre o risco de ir muito fragmentada para essa próxima disputa? O que o senhor acharia de talvez ter que enfrentar um candidato que seja aí também da direita, do mesmo espectro político do senhor? Olha, a minha análise é o contrário. Quando o nome Flávio Bolsonaro vem para a mesa, a primeira coisa que acontece é a união integral da direita. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, eu fico muito feliz de já ter recebido gestos de apoio do presidente Milei, do Abascal, lá na Espanha, do Jason Miller, nos Estados Unidos, de lideranças também aqui da América do Sul. Então, agora que há essa consolidação de um nome que vai ser o nome ali indicado pelo presidente Bolsonaro, que é a pessoa que simboliza a direita em todo o Brasil, ele que tirou essa direita do armário, as pessoas tinham vergonha de falar que eram de direita, e hoje a gente defende essas nossas pautas com muita convicção contra o aborto, contra as drogas, a favor da prosperidade, das pessoas dependerem cada vez menos do Estado, a favor do livre mercado, a favor de segurança jurídica para atrair investimentos e geração de empregos. Então a gente tem aqui, nós demos o exemplo com isso, o presidente Bolsonaro encerra o governo dele em 2022 com R$ 1 trilhão contratados com a iniciativa privada para botar dinheiro aqui, para fazer estradas, construir portos, aeroportos, investir em saneamento básico. Esse é o governo Bolsonaro, que mesmo com pandemia deu certo, e é assim que eu pretendo fazer, juntar um time forte, com craques, com especialistas, como fez o presidente Bolsonaro, para a gente olhar para frente e parar com esse tipo de governo que existe hoje, que é o governo do ódio, o governo da perseguição, o governo de manter as pessoas escravas do governo. Então é isso que a gente não quer mais. Então o que motiva a minha candidatura não é a questão de anistia de Bolsonaro apenas, é óbvio que isso também, mas principalmente porque eu moro aqui. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 13 e uma de 11 anos. Eu tenho preocupação como é que vai ser o futuro delas. Daqui a pouco elas estão saindo de casa, começa essa fase aí que todo pai tem uma preocupação, arrumar um namorado, começa a paquerar, começa a decidir o que é que vai fazer da vida, em que vai trabalhar, qual profissão vai escolher. E do jeito que está aí no Brasil hoje, elas não vão ter nem opção, porque as empresas grandes estão todas indo para fora por causa dessa obsessão por tributação, por taxação, por imposto do atual governo. Então, a empresa indo para o Paraguai, para o Uruguai, saindo daqui, quem pode sai do Brasil, quer dizer, é um barata voa que o Lula está fazendo. Então, assim, pela primeira vez agora, eu não lembro da última vez em que nós vimos que a quantidade de vagas que são oferecidas pelos empreendedores no mercado de trabalho diminuiu. O que isso significa? Olha, as pessoas não estão mais nem com fôlego e nem com segurança para reinvestirem o dinheiro do seu lucro aqui no Brasil, para aumentar as suas empresas. Então é um pânico generalizado que o governo Lula está causando, que se alguém não se colocar na frente ali, como um paredão, olha, chega, não vou mais aceitar isso, eu vou lutar pelo meu país, não vou me entregar, não vou ficar de braço cruzado, vou sair da minha zona de conforto. Então é isso que está me motivando, não é um projeto pessoal. Se eu tivesse projeto pessoal, eu ia ser candidato à reeleição.
ao Senado no Rio de Janeiro, que as pesquisas lá estão mostrando que eu tenho uma grande chance de me reeleger senador da República, mas eu acho que é o momento de me colocar aqui até como um exemplo. Olha, eu como uma pessoa que, para a classe política, vamos dizer assim, para a média na política, sou uma pessoa jovem, mas em contrapartida também tenho uma experiência aí de 22 anos de vida pública, junto com os 4 anos acompanhando o presidente Bolsonaro aqui, participando de perto de muitas decisões importantes que foram tomadas. Eu sei qual é o caminho que o Brasil tem que seguir. Eu estou enxergando que o Brasil vai se ferrar, que o Brasil vai estar indo ali para pular do precipício sem paraquedas com o Lula. Então eu resolvi, depois da escolha do presidente Bolsonaro, aceitar essa missão e colocar minha cara a tapa para oferecer para o Brasil esse projeto de prosperidade. Então é o que eu vou me dedicar a fazer. Mais uma vez, estou muito convicto, com muita segurança da correção, da escolha que nós fizemos na hora certa, na hora que precisava também. Isso deu um freio de arrumação aqui em tudo que estava aqui a centro-direita batendo cabeça. A nossa militância se empolgou de novo, foi para as redes sociais, está lá de novo no debate público, defendendo aquilo que acredita. Então agora vem uma esperança para o Brasil sair desse marasmo, né, sair desse cativeiro que ele se encontra hoje. Então, estou muito feliz com o que eu estou fazendo aqui hoje, com o que eu estou representando, e também muito ciente da minha responsabilidade. É por isso que cabe a mim, eu aqui tenho que ter o trabalho agora de convencer os partidos a caminharem comigo, e eu tenho muita certeza que eu vou conseguir êxito nesse objetivo, e quem quiser caminhar comigo vai ser muito bem-vindo. Quem não quiser caminhar comigo desde agora, eu vou entender também, mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos estar unidos contra o Lula ou contra qualquer projeto que é condenado ao fracasso que a esquerda possa propor para o Brasil em 2026. Senador, acredito que 2 bandeiras que já estão muito claras para todo mundo que te conhece, tem acompanhado suas entrevistas, é a questão da anistia e a pauta da segurança pública. Mas pensando, se a campanha presidencial fosse hoje, quais seriam, fora esses 2 temas que acho que já estão bastante claros, quais seriam as suas 3 principais bandeiras? Eu acho que além dessa questão da economia, é fundamental, mais uma vez, porque o Brasil ele está num momento em que todos estão vendo que o país vai ficar insolvente. O presidente Bolsonaro pega um governo em 2019 com a relação dívida-PIB de 75%, mesmo com pandemia, ele entrega lá com essa proporção caindo para 71%. Agora o Lula já jogou de novo para 80%, e a expectativa é que chegue a 85% no final do governo dele. Quer dizer, é uma loucura essa relação dívida-PIB. O Brasil não tem de onde mais tirar dinheiro. E a gente tem que inventar alguma coisa, a gente tem que inventar não, né? A gente tem que estudar o que é que para de pé para botar um teto nesse crescimento dessa expectativa de a dívida PIB continuar tão alta. E por que eu falo isso? Porque isso é que atrapalha. O Brasil não vai ter condições de investimento. O Brasil, mais do que nunca, vai precisar criar uma segurança jurídica aqui no país para atrair esses empreendedores, para que eles possam colocar o dinheiro aqui, terem a certeza que vão ter o lucro deles de uma forma previsível, e a população poder voltar a sonhar em ter um emprego que pague bem, para que possa se libertar do Bolsa Família. Então, essa questão da economia, eu vou escolher um time aqui que seja altamente técnico e que tenha toda a autonomia para fazer o que tiver que ser feito para salvar o Brasil dessa tragédia anunciada que vai acontecer com relação ao PT. Outra pauta, além de segurança e economia, que eu vou querer focar bastante, sem dúvida alguma, é a pauta da educação, porque isso está atrelado à questão da segurança pública. Hoje, a nossa molecada, ali as crianças, os adolescentes principalmente, estão sem nenhuma expectativa de futuro. Eles estão estudando e desesperançosos, achando que não vão conseguir um lugar no mercado de trabalho. Então, qual vai ser a nossa missão aqui? Pegar o foco da educação, jogar quase que integralmente para o ensino básico, para o ensino fundamental, para essa garotada poder aprender de verdade matemática, português, ciências, tecnologia. E assim, eu vou pegar na mão dessa molecada e vou levar pelo ensino médio até ele conseguir criar a própria empresa, até ele conseguir ter uma carteira de trabalho assinada, para ele ter a independência dele, para ele vai ser próspero. Então, essa mentalidade que a gente precisa incutir nessa garotada, porque hoje estão sem expectativa nenhuma. E como é que a gente faz isso? Tem dinheiro pra caramba na educação, mas hoje o dinheiro é usado para fomentar peças em que crianças sobem num palco com um adulto nu e ficam tocando no adulto. Aí é o dinheiro da educação, da cultura, da ciência e tecnologia, das universidades, está indo para isso hoje em dia.
está sendo pago para financiar a cirandinha lá, um enfiando o dedo atrás do outro no palco. Isso é uma humilhação para o Brasil. Quem não fica indignado com um troço desse já perdeu a razão de viver. Então, eu quero pegar esses recursos que hoje são gastos dessa forma para formar militância, para ficar pagando coleguinha de sindicato, de ONG, e botar para a molecada poder ter laboratório, poder ter planetário, exposição em sala de aula, porque essa molecada tem que sonhar em ser uma Raíssa Leal, tem que sonhar em ser uma Daiane dos Santos, tem que sonhar em ser um astronauta Marcos Pontes, não tem que sonhar em ser o dono da boca de fumo da favela onde ela mora. Então, isso tudo em conjunto eu acho que vão ser os pilares que eu vou querer propor, obviamente com muito mais detalhes, com aquilo que fique bem claro, que pare de pé, o custo disso tudo, e isso agora, com o passar do tempo, é que eu vou começar a construir com pessoas técnicas e que tenham disposição de vir para esse projeto, porque também estão com o mesmo sentimento de indignação e que não querem ficar de braços cruzados vendo o Brasil para a vala, como está acontecendo com o Lula. Senador, o que o senhor achou do governador Tarcísio de Freitas ter mencionado o nome de outros possíveis candidatos quando ele foi questionado sobre a sua pré-candidatura? Eu acho que ele é uma pessoa que está fazendo a análise correta. São bons nomes que estão colocados e aqui do campo da centro-direita. São pessoas com os quais que eu respeito demais, que eu tenho convicção que mais cedo ou mais tarde a gente vai caminhar junto. E o governador Tarcísio é peça fundamental nesse nosso projeto de resgate do Brasil, porque é um governador do maior estado do país em questão de orçamento, em questão de população, e que está fazendo um trabalho brilhante e que eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser o principal palanque que qualquer candidato a presidente da República sonharia em ter um Tarcísio como um palanque no estado de São Paulo. E eu tenho certeza que eu vou ter junto com ele isso. O Tarcísio é uma pessoa que é um produto de Bolsonaro. A gente tem que lembrar que ele é um carioca flamenguista que o presidente Bolsonaro cismou que tinha o perfil para ser governador de São Paulo. O Tarcísio aceita a missão num gesto de lealdade ao presidente Bolsonaro, está fazendo um trabalho brilhante e a gente vai caminhar junto, apesar de toda a força que muitos tentam fazer de nos separar. Eu sempre respeitei demais o Tarcísio, continuo respeitando, sou um fã do Tarcísio. Ele tem muito ainda a contribuir para o nosso país e, nesse momento, para o estado de São Paulo, que ele tem tanta entrega para fazer no governo de São Paulo, que eu tenho certeza que isso também pesa aí na decisão dele de entender esse cenário, né, de não querer, enfim, de colocar o nome para disputar nada com relação a mim, de ele entender que tem esse papel nesse momento importante no governo de São Paulo, porque ele está fazendo um trabalho tão brilhante em infraestrutura, em saneamento, no social, lá com a Cris, que é a primeira-dama do governo, e ele vai entregar tudo isso e a população reconhece isso. E eu quero, como presidente da República, se for essa a vontade da população, ajudá-lo a potencializar ainda mais tudo que está dando certo em São Paulo. Hoje, o atual presidente, ele faz sim, apesar dele fazer aquele mise-en-scène, aquele teatrinho de que ele usa recursos da União para ajudar governadores que não são do partido dele, isso é mentira. A União podia ajudar muito mais o estado de São Paulo, a começar pela segurança pública, e não faz simplesmente nada. Senador, na sua resposta anterior, o senhor disse que seria o sonho de qualquer presidenciável ter o Tarcísio ao lado, no palanque ou fazendo campanha. O senhor se inclui nesse cálculo e, eventualmente, comporia uma chapa com o Tarcísio em 2026? Olha, na teoria, essa seria uma chapa dos sonhos, né? Mas na prática, eu acho que seria um grande desperdício, porque o governador Tarcísio, ele é uma pessoa super bem avaliada pela competência, pelo trabalho dele, no maior colégio eleitoral que é São Paulo, e não tenho dúvida que, com relação a gente olhar para a floresta inteira e não apenas para a árvore, a gente teve em 2022 uma vantagem, o Bolsonaro ganhou do Lula em São Paulo por 5% de diferença. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Tarcísio sendo candidato à reeleição como governador de São Paulo, e nós dois juntos, um ajudando o outro, a gente tem tudo para aumentar essa diferença em relação ao PT já no estado de São Paulo e isso impactar no resultado final das eleições em todo o Brasil. O Lula está derretendo no Nordeste porque as pessoas já enxergaram, não caem mais na mentira do Lula, porque são pessoas que vivem ali há 20 anos sendo governadas pelo PT, pela esquerda, dizendo
acreditando em falsas promessas, e as pessoas só empobreceram, as pessoas só viram a violência aumentar na porta da sua casa. Eu vejo muita gente falando, tudo que eu tenho eu devo a Paim, eu devo a Lula. Pô, você vai ver, a pessoa mora numa palafita, tem uma vala passando na porta da sua casa, onde a sua filha brinca ali, onde a sua filha fica doente, não tem um saneamento básico, não tem segurança. Essa pessoa vai trabalhar, não tem com quem deixar a sua filha, ela é assaltada no ônibus ou no trem a caminho do trabalho, roubam sua bolsa, roubam seu celular, isso quando não roubam sua dignidade, com um crime sexual contra ela, ou não tiram a sua própria vida. Essa é a realidade que o PT está trazendo para o Brasil. Então, as pessoas no Nordeste, isso se replica no Rio de Janeiro, quando você vai para a Baixada Fluminense, que tem lugares que também enfrentam tantas dificuldades como no Nordeste, isso no Brasil inteiro. Você vai para Queimados ali, é um lugar que as pessoas são muito carentes, que precisam ser abraçadas, precisam ter segurança, precisam ter dignidade, precisam ter alguma esperança para que os seus filhos possam trabalhar em alguma coisa quando crescerem, possam criar a própria empresa. Então, assim, a mentalidade que a gente quer é passar para o povo brasileiro é que a gente pode ser vitorioso, a gente pode ganhar, basta virar uma chavinha na sua cabeça e entender que é obrigação do governo te dar um Bolsa Família, porque você precisa. Agora, é obrigação do governo também construir um cenário onde você possa parar de depender disso, como fez o presidente Bolsonaro, que você possa arrumar um emprego que te pague melhor, onde você possa criar condições para que aquela pessoa possa ter a própria empresa dela, que ela possa ser a chefe, a patroa dela mesma. E é isso que a gente vai propor, esse caminho à direita que nós vamos propor para o Brasil. Então, o pessoal do Nordeste que hoje ainda dá algum suporte para o Lula tem que parar de acreditar em ilusão, porque o que o Lula trouxe em 20 anos, não apenas ele, mas os governadores de esquerda, que governam grande parte dos estados do Norte e do Nordeste, o que eles trouxeram para você, que mora aí, foi miséria, foi pobreza, foi ficar dependendo de político, foi ficar implorando para prefeito para te pagar um Bolsa Família, te condicionando a te dar o dinheiro se você votar nele. Eu quero te libertar. Então você vai ter essa oportunidade. Você quer vir com a gente ou você quer continuar sendo escravo de político? Eu quero te emancipar. Eu quero te dar prosperidade. Eu quero te dar oportunidade. Eu quero te dar segurança. Você vai ter essa alternativa. Agora, se você não quiser, tudo bem. Você vota nessa tragédia anunciada que é o Lula e vida que segue. Porque aqui eu não estou preocupado com o nome, mais uma vez. Essa não vai ser uma eleição de Lula contra Bolsonaro. Essa vai ser uma eleição de caminho da prosperidade e caminho da tragédia. Senador, como tem sido nos últimos tempos a relação da família Bolsonaro com o governador Tarcísio? Ele tem ligado para vocês, perguntado como tá o ex-presidente, oferecido ajuda nesse momento que vocês estão passando? Olha, eu tenho uma relação tão boa com o Tarcísio que eu assisti a final da Libertadores na casa dele, no Palácio Bandeirantes. Eu, como vascaíno, dei muita sorte para ele, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu estava lá, junto com o Tarcisão e a sua família, né, eles comemorando, e eu também feliz ali, porque é o Brasil vencendo uma competição internacional. Então, assim, a minha relação com ele sempre foi maravilhosa, vai continuar sendo, apesar de todos os esforços que muitas pessoas fazem de criar algum atrito entre nós. Olha, para brigar comigo tem que fazer muita força, e o Tarcísio tem a sabedoria de saber quem são as pessoas que chegam do lado dele nesse momento, que vão falar abobrinha no ouvido dele, para vender alguma coisa que seja mentirosa, que não exista. E o Tarcísio, ele tem a inteligência suficiente, a capacidade política que ele tem hoje de enxergar que esse é o projeto ideal para a gente tirar essa tragédia do Lula nas eleições de 2026 da mesa. Acabou. Flávio Bolsonaro junto com o Tarcísio não vai ter para ninguém. Esse já é o primeiro V0, já é a arrancada nossa nessa corrida que a gente vai ter para salvar o Brasil. Eu estou contando muito com ele, eu tenho certeza que ele também conta muito comigo. Senador, nesse processo do ex-presidente Bolsonaro de tomar a decisão de passar o bastão para o senhor, ele chegou a cogitar, indicar o nome de alguma outra pessoa que não fosse da família Bolsonaro? Olha, em vários momentos ele ficava pensando, refletindo. Ele, pelo menos que eu saiba, as conversas que ele tinha comigo, ele já cogitou, assim, chapa de Tarcísio com Michele de vice, como é que a gente encaixa o Ratinho nessa situação, qual a importância do Zema, como é que a gente conversa com o Caiado. Então, ele sempre refletiu muito sobre isso. Agora, com relação a escolher o meu nome, foi uma coisa que ele já vinha há algum tempo conversando comigo,
E mais uma vez, na terça-feira, a penúltima vez que eu estive com ele, já tinha sido a quarta vez que ele tinha me falado isso, não apenas falado, já tinha me pedido, olha, tá preparado? Vamos nessa, posso tomar essa decisão. E foi o que aconteceu na penúltima terça-feira que eu estive com ele. E assim, eu busco muito, Isabela, eu estou buscando muito, na verdade, já tem um bom tempo para cá, de entender que a gente, além dessa disputa aqui de programa, de ideias e tal, de debate, de política, isso também é uma guerra espiritual. Eu encaro desse jeito, então busco muito a proteção espiritual de Deus, porque eu sei que o lado de lá movimenta coisas ruins. E antes de eu ir conversar com meu pai, eu faço uma mentoria com isso, e tinha orado pedindo a Deus que saísse da boca do Jair Bolsonaro, do meu pai, nessa visita que eu fizesse a ele, o que, o que ele falasse naquele momento é o que a gente ia tomar como uma decisão definitiva, né? Então, eu fui visitá-lo, eu levei uma carta do Eduardo Bolsonaro para ele ler, ele leu, tratava de alguns pontos, incluindo esse também, com relação à decisão que precisava ser tomada. E aí foi quando ele falou com todas as letras, falou, bicho, o nome tem que ser você e tem que ser agora. Vambora? Eu falei, pai, sim senhor, vambora, estou preparado, sei o que eu tenho que fazer, sei qual é a minha missão, sei qual é a responsabilidade. E a partir desse momento só cabe a mim buscar as pessoas certas para caminharem comigo nesse momento, me afastar das pessoas que não têm que estar perto de mim e sempre, né, pedindo sabedoria a Deus para que me dê esse discernimento. Então, eu também aprendi com esse meu trabalho que eu tenho feito de buscar uma musculatura espiritual, de que quando Deus está falando com a gente, dá uma certa paz no coração, né? A Bíblia fala isso, né? Quando Deus está falando contigo, você sente uma paz que excede o entendimento. E o que eu senti, né, quando meu pai falou isso, foi além dessa paz que excede o entendimento, eu senti uma euforia, uma alegria, uma certeza, uma convicção que era o que tinha que fazer naquele momento. Então, assim, estou muito convicto, por isso que eu te falo que, além de tudo que nós já conversamos, é uma candidatura que está posta, que não tem volta, né, e que agora é o momento da gente encarar a realidade, estudar os melhores cenários, fazer as parcerias que a gente tem que fazer. Já comecei a conversar com as lideranças de alguns estados para a gente tomar as definições, né, e com o Tarcísio, eu acho que está muito bem encaminhado, basta a gente ter mais conversas ali, está mais perto ainda do que a gente já estava, como eu falei, há pouco dia eu estava na casa dele, assim, assistindo a final da Libertadores, o Flamengo foi campeão. Pô, uma pessoa que gosta de... A gente sobe a nossa casa para alguém que a gente gosta, né? Para quem a gente sente prazer de estar perto, de conversar, de conviver, senão ele não abriria jamais as portas da casa dele para mim, e isso é recíproco. Então, com o Tarcísio, mais uma vez, não adianta querer construir algum tipo de intriga, nos afastar, que isso simplesmente não vai acontecer. Senador, essa carta que o seu irmão Eduardo Bolsonaro enviou ao seu pai era sobre o quê? E caso o senhor seja eleito presidente no ano que vem, o senhor pretende fazer algo para ajudar seu irmão na situação das investigações às quais ele está respondendo, na situação também dele na Câmara dos Deputados, algo nesse sentido? Bom, de trás para frente respondendo, eu tenho a convicção que o Brasil precisa ser redemocratizado, porque o que a gente vive hoje não é uma democracia plena, e a própria imprensa já reconhece isso, né? A partir do momento que o Jair Bolsonaro é enterrado vivo, começam as manifestações dos grandes veículos de comunicação dizendo que, olha, agora já deu, o Supremo tem que parar de praticar excessos, né? Tem que voltar para sua caixinha. Quer dizer, então há um próprio reconhecimento da opinião publicada de que o que foi feito com Bolsonaro foi um grande justiçamento, a exemplo do que acontece com Eduardo Bolsonaro. Então, óbvio que a gente vai ter que, pela política, construir o caminho para que o Brasil volte a ter paz de verdade, é o que eu me proponho a fazer, mais uma vez, com um perfil de pacificador que eu acredito que eu tenha. Com relação à carta do Eduardo para o meu pai, ele fala de coisas particulares, olha, falou para ele não desistir do Brasil, que estava difícil lá para ele, mas para não se preocupar com ele, que ele estava tomando conta da vida dele, falou, né, que os filhos, a GG e o Kiki, que são duas crianças maravilhosas, os netos do meu pai estavam com saudade dele, juntou nessa carta os desenhos que eles fizeram para o meu pai, né? Então tem lá os desenhos, eu não cheguei a ver porque eu só sabia que tinha, que o meu irmão me falou, mas está lá com ele para ele
todo dia olhar e lembrar da família, para não desistir, para levantar a cabeça, que ele vai sair maior disso tudo do que ele era antes, junto uma foto também dele com a faixa de presidente na posse, junto com as minhas duas filhas, pequenininhas ainda, né, para ele lembrar como é que elas cresceram, olha quanto tempo já passou, rápido. Então aqui você pode ficar tranquilo que aqui dentro o tempo vai passar rápido para você e muito em breve você vai estar livre de novo, se Deus quiser. Então foi nesse sentido a carta do Eduardo para ele. Senador, essa semana a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se afastou do PL Mulher por questões de saúde e recentemente vocês tiveram uma discordância pública por conta de um apoio a Ciro Gomes. Como que está a relação de vocês, dos filhos do ex-presidente, com a ex-primeira-dama? A situação se apaziguou? Ainda tem algum desentendimento? Não, olha só é importante esclarecer um ponto, não foi por causa de Ciro Gomes o nosso desentendimento. É óbvio que ninguém que é de direita pode olhar para o Ciro Gomes e ver alguma referência, alguma coisa positiva ali nele, né? Não é disso que se trata. O que a gente discordou foi a forma como foi feito, porque ali estava a nossa maior liderança do Ceará, o deputado André Fernandes, fazendo movimentos ainda de conversas com autorização do presidente Bolsonaro, e aquilo foi exposto de uma forma que eu não achei adequada num evento onde estava a Michelle, onde estava o André, onde estava inclusive no palanque pessoas de outro partido, que inclusive em primeiro momento não vão caminhar conosco nessa empreitada, nessa minha pré-candidatura à presidência. Vou buscar também um partido novo para entender. O Zema é uma pré-candidatura à presidência que está colocada e que eu não tenho nenhuma dúvida também que a gente vai caminhar junto, que se não for no primeiro turno, vai ser no segundo turno. O Zema é uma pessoa que seria, né, muito importante para estar conosco desde o início, mas a minha conversa com a Michelle depois, como eu acho que eu sou até o filho do Bolsonaro, que sempre teve melhor relação com ela, sempre tive uma relação muito respeitosa, nós sentamos como adultos, nos entendemos, ela com as razões dela, eu explicando as minhas razões para ter acontecido daquele jeito, nos desculpamos, olhamos para frente, tanto é que ela estava com a gente em mais esse grande evento, com toda a nossa bancada do PL, aqui em Brasília, no dia de ontem, em que ela estava do meu lado lá, apoiando a minha pré-candidatura, eu pedindo ajuda para ela para montar nas nossas propostas para as mulheres, porque ela, junto com a Damares, elas podem colaborar muito para a gente dar continuidade ao que elas já vinham fazendo no governo do presidente Bolsonaro. E estava lá empolgadíssima do meu lado cantando Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Então acho que esse que é o espírito que vai estar com a gente daqui para frente, de unidade total e de muita alegria de poder apresentar uma alternativa real, concreta e que vai trazer de volta a esperança, vai reacender a chama dentro do coração do brasileiro, o orgulho de ser brasileiro. Senador, uma outra questão, pela nossa conversa, eu entendi que isso já está no seu radar. O senhor e o senador Rogério Marinho já conversaram na última terça sobre quais são os estados que precisam de mais atenção, quais são as estratégias para 26. Então, diante disso, eu pergunto ao senhor, em quais estados o senhor imagina que o PL vai ter mais dificuldade em 2026 e quais são as estratégias que estão na mesa para tentar lidar com isso? Olha, são conversas muito preliminares ainda, até porque a colocação do meu nome agora não era algo que muita gente estava levando em consideração. Então, os palanques que vão ser decididos nos estados agora, eles vão se definindo. Tem alguns lugares que a gente já consegue ter uma visão clara de qual é o caminho que a gente tem que seguir. Agora, tem outros estados que vão depender de quais partidos vão querer caminhar conosco desde agora, de quais partidos vão querer caminhar conosco num possível segundo turno, e isso, obviamente, influencia na hora da gente fazer uma análise de quais nomes têm o potencial de se eleger ou não, seja para governador, seja para deputado federal, ou senador, em especial os cargos majoritários, né, que são governador e senador, que onde tem que haver essa conversa maior ali com outros partidos, porque qual é a conta que todo mundo faz? Olha, nesse estado, qual que é a realidade? Né? Qual é a força do Bolsonaro aqui? Qual é a força do lado do mal, lá do Lula? Como é que aqui o eleitor se comporta? Que proposta que serve? Qual o perfil de quem está colocando o seu nome? Tem mais chance? Tem menos chance? Como é que vai ser caso se eleja? Então, são essas ponderações que têm que ser feitas. Eu não consigo te precisar aqui, e ainda que já tivesse definido, eu não anteciparia de público, porque essas são conversas que se fazem primeiro, antes de tomar qualquer decisão,
Tem que ser conversas que se fazem no reservado, com uma conversa muito franca e que muitas vezes, se fossem abertas ao público, muitas pessoas poderiam distorcer ou não compreender. Mas eu, até pelo meu perfil, por eu gostar de fazer isso, eu adoro fazer política. Eu vou sentar com muita tranquilidade e muita sinceridade, junto com o Rogério Marinho, que vai ser meu braço direito nessa caminhada. Já peço aqui de público mais uma vez, Marinho, vou precisar muito da sua liderança, da sua inteligência, né, e da sua visão política para a gente tomar as decisões corretas em todo o Brasil, porque a gente tem um país inteiro para resgatar a dignidade e para trazer a esperança de volta e botar em prática e realizar esse nosso sonho de um Brasil do futuro que nunca chega, né? A hora tem que ser essa, a gente não pode esperar mais e conto muito com o Marinho também nessa missão. Senador, dois assuntos que estão muito quentes na pauta, gostaria de trazer e questionar para saber o que o senhor pensa a respeito. O primeiro deles é a questão de impeachment de ministro do Supremo, que foi aí um dos motivos de embate entre o Judiciário e Congresso nos últimos dias. O senhor defende o impeachment de ministro do Supremo? Caso seja eleito presidente, vai tentar articular alguma mudança na legislação para devolver essa prerrogativa aos senadores? Olha, eu defendo sempre o cumprimento da lei, né? E o que está na lei de impeachment é que alguns poucos deles ali cometeram crime de responsabilidade. Isso é fato objetivo, né? Indiscutível. Agora, a partir do momento em que há uma canetada monocrática para mudar uma lei de 1950, sob o argumento de que ela está desatualizada e atropelando uma prerrogativa, uma competência exclusiva do Congresso Nacional, é um sinal de que não há normalidade institucional no Brasil e que alguma coisa precisa ser feita, né? Eu lá atrás acreditava muito numa autocontenção do Supremo, que não aconteceu, não chegou. A gente não pode ter medo, ter vergonha de discutir esse assunto, porque isso acabou virando uma pauta para a eleição de 2026. Eu tenho certeza que muitos eleitores vão cobrar de um candidato ao Senado se são favoráveis ou contrários ao impeachment de ministro supremo, por causa da atuação que alguns deles tiveram e continuam tendo, né? Continuam tendo, né? Para mim é inadmissível, numa canetada, mais uma vez monocrática, de forma precária, você suspender uma decisão do Congresso Nacional. Foi assim, quando o Congresso Nacional derruba mais um imposto aumentado pelo governo Lula, o IOF, do cartão de crédito, imposto sobre operações financeiras, por maioria ampla no Senado e na Câmara isso é aprovado, a derrubada desse aumento de imposto, e na canetada o cara vai, não, está valendo imposto sim, porque aí inventa qualquer justificativa para falar que é inconstitucional. Então tudo virou pauta do Supremo hoje. Então tem que haver uma reforma sim do Judiciário, não sei de que forma exatamente isso vai para o papel, mas a classe política já entendeu que, infelizmente, falta o bom senso, pelo menos a um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não tem limites e que se a política não tomar alguma providência e fazer com que a legislação e a Constituição voltem a ser respeitadas no nosso país, a nossa democracia vai continuar sempre sendo muito questionada, né? Porque há um discurso de defesa da democracia, né? Eu faço vale qualquer coisa para defender a democracia, até estuprar a democracia, que é isso que eles estão fazendo. Então a gente tem que resgatar esse valor, a vigência da Constituição e da legislação, porque a lei existe exatamente para isso, para evitar a tirania, para impor limites a pessoas que ousem fazer, né, o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, assim, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma vergonha. Agora, logo que eu sentado na cadeira de presidente da República, essa vai ser uma pauta do Congresso Nacional. Eu estou falando aqui como senador, porque participo, sou cobrado por isso, todos sabem a minha opinião pública com relação a isso. Tem motivos de sobra para fazer impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive o último agora, uma coisa muito ruim, né? A própria esposa assinando um contrato de 124 milhões de reais de uma empresa privada. Eu queria entender qual é o serviço que ela presta para uma empresa como essa, porque é difícil explicar 124 milhões de reais. Você consegue explicar, né? Quantias menores, realmente funciona, tem bons advogados, todo mundo tem problemas e tal, mas isso é um escândalo. Isso é um escândalo e que, infelizmente, grande parte da imprensa não coloca, né? Imagina se fosse o escritório do senador Flávio Bolsonaro, um contrato de 124 milhões de reais com uma empresa, né, que está em evidência
hoje no Brasil. Seria um escândalo total, já tinha meu pedido de impeachment, tinha decisão do Supremo me afastando do cargo, mas, como é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, isso está ali, parece que é colocado sob sigilo, né? E eu acho muito ruim isso. Inclusive, começa a haver uma proteção. Eu quero falar com todas as letras desse caso do Banco Master, em que está uma demonização de um dos sócios, e ninguém está falando do outro sócio, por quê? O tal do Augusto, que é o sócio, do outro sócio lá do Banco Master, que é a pessoa que, pelo menos pelo que eu saiba, pelo que eu ouço, é quem tinha a responsabilidade dentro desse banco de tratar dessas pautas que hoje são as suspeitas de ter havido corrupção, de ter havido algum problema com relação ao sistema financeiro. Só falam de um cara e não falam do tal do Augusto, lá da Bahia, né, que eu sei que tem proximidade com um monte de gente da política do PT, inclusive pessoas muito próximas do Lula, ou quem sabe o próprio Lula. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil hoje tem que ser encarado de frente com verdade. E é isso que a minha candidatura vai trazer também. Porque eu fico com nojo da forma como as coisas são blindadas aqui no Brasil, são omitidas por parte da imprensa, e esses reais problemas a gente tem que botar o dedo na ferida. Tá? Não posso ter vergonha ou ter receio de falar isso, porque eu quero acreditar que a gente vai construir um Brasil democrático de verdade daqui para frente. Já enterraram o Bolsonaro vivo, missão dada, missão cumprida, aniquilamos o Bolsonaro, só que eles esqueceram que tem quase 60 milhões de filhotes de Bolsonaro em todo o Brasil, que eles não vão conseguir colocar dentro de uma jaula, colocar dentro de uma sala na Polícia Federal para ser torturado psicologicamente, mentalmente e fisicamente. Então, a minha candidatura também tem esse tom de protesto contra tudo que nós estamos vendo acontecer no Brasil, e todo mundo fica assim pedindo a Deus, o que a gente faz? Qual o caminho para a gente sair dessa armadilha que está aqui armada e ninguém sabe como é que escapa dela? Então, meu nome está sendo colocado, né, com toda a tranquilidade, mais uma vez. Eu sou uma pessoa conservadora, não defendo mudanças radicais assim, mas a gente precisa encarar o problema. Qual o diagnóstico aqui? Sou um médico. Qual o diagnóstico? A doença é essa. Então a gente tem que tratar a doença deste jeito. Não adianta querer tratar um câncer dando aspirina, né, ou querer curar uma fratura exposta botando band-aid, que não vai resolver. Então a gente tem que acabar com essa era da mentira. É assim que o Lula se acostumou a governar, mentindo, e com o Flávio Bolsonaro vai ser com a verdade. Senador, o outro assunto que está bastante quente na pauta, sobre o qual gostaria de questionar o senhor, é sobre o PL da dosimetria no Senado. A gente começou falando disso no começo do início da nossa conversa, mas fomos caminhando para outros assuntos. O senador Esperidião Amin acabou de ser escolhido como relator, e o presidente da CCJ, Otto Alencar, conversou com a nossa colunista, Marcela Raal, e disse que pretendia engavetar esse PL no Senado. O que o senhor pensa sobre essa movimentação? Olha, eu penso que não foi isso que nós combinamos quando Hugo Mota e Abel Columbre eram os candidatos às presidências da Câmara e do Senado, respectivamente. Então, assim, uma situação que é mais uma prova de fadiga da nossa democracia, é mais uma prova de submissão do Legislativo ao Judiciário, mas o entendimento que foi feito, inclusive com a aquiescência do presidente Bolsonaro, foi o seguinte: olha, a gente hoje não tem os votos suficientes, há uma pressão externa ao Legislativo, vamos encarar a realidade, vamos votar a favor desse projeto, vamos continuar lutando pela pauta da anistia, porque pelo texto que a gente está entendendo, aí o cálculo que está sendo feito é que, exceto o presidente Bolsonaro e ali as pessoas próximas dele, todo o restante desses presos políticos inocentes, injustiçados, vão poder pelo menos voltar a conviver com as suas famílias, vão poder voltar a respirar o ar livre, para dar uma caminhada, abrir a cadeira de praia na calçada da sua casa e respirar fresco e conversar com as familiares de noite, tomando um chimarrão ou conversando sobre o Brasil, enquanto ele continua lá preso numa jaula, sofrendo tortura psicológica. Foi a opção dele, Jair Bolsonaro, de nos conduzir dessa forma. Então, mais um gesto, você vê, né? Um gesto de uma pessoa que está do jeito que ele está, que eu tenho certeza que grande parte de quem está nos ouvindo ou quem vai ler essa entrevista tomaria uma decisão diferente, né? Seria egoísta, pensaria nele, e até nesse momento você vê a grandeza de Jair Bolsonaro de não pensar nele, né? Mais uma vez, como ele sempre fez, sempre pensou no Brasil, agora ele continua pensando nas pessoas que estão sofrendo assim como ele, mas se o preço é para essas pessoas poderem respirar um pouquinho de semi-liberdade, que é o que está sendo oferecido para elas, o custo seja
eu continuar aqui sem liberdade, pode tocar o pau que eu aguento o tranco aqui e confio em Deus que mais cedo ou mais tarde eu também vou estar nas ruas fazendo o que eu gosto, que é abraçando o povo e ajudando a construir um projeto que vai tirar o Brasil desse cativeiro. Senador, já caminhando para o final da nossa entrevista, um assunto que é do passado, mas do qual não posso deixar de perguntar ao senhor. O senhor tem receio de que investigações às quais o senhor já respondeu, como o caso da rachadinha de compra de imóvel em Brasília, possam de alguma forma prejudicar a sua campanha no ano que vem? E caso eventualmente o senhor não seja eleito, o senhor tem algum receio de perder o foro privilegiado? Importante a sua pergunta, porque é mais uma oportunidade de eu falar sobre isso. Eu vou falar muito sobre isso sempre que for questionado, porque a verdade está do meu lado. É um assunto que já está arquivado há bastante tempo, não tem mais nada que se possa fazer com relação a isso. Fizeram uma devassa na minha vida, o meu sigilo bancário, fiscal, tudo foi quebrado 11 anos para trás. Eu nunca vi na história do Brasil isso acontecer com ninguém, eu nunca tive absolutamente nada, uma linha contra a minha atuação, enquanto pessoa pública. Em 16 anos que eu fui deputado estadual no Rio por 4 mandatos, bastou o presidente Bolsonaro se eleger para começar essa perseguição. Então, a investigação que foi feita, da forma horrorosa que foi feita, com a exposição absurda, uma tentativa de aniquilar a minha imagem pública, o que mostrou? Mostrou que o meu patrimônio é compatível com a minha renda, as dezenas de pessoas que foram ouvidas e ali, né, tentando, induzidas a tentar falar alguma coisa para mim, todas elas sempre disseram que nunca participei de nada, nunca ofereci um cargo em troca de nada, nunca pedi dinheiro, nunca nada. Então, assim, esse processo foi o maior atestado de idoneidade que eu poderia ter. É um processo que foi arquivado já no Rio de Janeiro. Essa é uma página virada. Óbvio que vão tentar ficar requentando isso. E ainda mais, né, você vê quais foram os maiores escândalos de corrupção no Brasil. 2003, Mensalão, presidente Lula. 2007, Petrolão, presidente Lula. 2023, agora, roubo dos aposentados do INSS, presidente Lula. Quer dizer, o cara que, os governos dele, em que são os maiores escândalos de corrupção, em que bilhões e bilhões de reais foram roubados do dinheiro do contribuinte, do dinheiro dos nossos impostos. E eu passei por um processo que eu nunca teve início um processo criminal contra Flávio Bolsonaro. Ao contrário da concorrência, do mal, que foi condenado em todas as instâncias, todo mundo falando, o cara falando que entregava dinheiro para o Lula na caixa de sapato dentro do avião no aeroporto em São Paulo. Quer dizer, de bilhões e bilhões devolvidos por empresas e por pessoas físicas que confessaram os crimes, que diziam que o Lula era o chefe da quadrilha. Quer dizer, isso tudo é história. Ele conseguiu dar uma virada de chave, porque foi interessante em algum momento botar ele de volta no jogo político, né, para combater a ameaça à democracia que foi escolhida na época, que foi o Jair Bolsonaro. A gente sabe que ele não é ameaça à democracia coisa nenhuma. O Lula é uma ameaça à democracia, o Lula é quem corrompe as instituições, o Lula que é no governo dele em que aposentados são roubados, é o filho do Lula que é acusado de receber 300 mil reais de mesadinha do careca do INSS, é o filho do Lula que fugiu do país com medo desta investigação, e o filho do Bolsonaro está aqui, saindo da sua zona de conforto, querendo propor um projeto de resgate do Brasil. Senador, chegamos ao final da entrevista. Queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, por ter topado essa conversa conosco. Enfim, espero poder entrevistar o senhor novamente em outras oportunidades. O maior prazer, Isabela. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Maurício Lima, né, também pelo espaço e por nesse momento importante do nosso Brasil, que a gente, enfim, tenha consciência de parar de fulanizar esse processo. Mais uma vez, a gente não está tratando de uma eleição de Lula contra Bolsonaro. A gente está tratando de qual caminho o Brasil vai seguir. O caminho das trevas com Lula ou o caminho da prosperidade com Bolsonaro.